Pessoal, muito boa noite, que a paz de Jesus possa estar com vocês, em suas casas, onde estiverem, para que possamos juntos participar desses breves momentos de esclarecimento sobre a doutrina espírita, levando luz, paz, harmonia a todos os seus lares. Então, que as bênçãos de Jesus estejam com vocês. Hoje falaremos um pouquinho das justificativas do esquecimento do passado. Por quê? Esquecer o passado. No processo evolutivo, em que todo o universo nós estamos inclusos, através de leis perfeitas, imutáveis, o espírito humano caminha sempre aprendendo, desenvolvendo-se de uma forma natural, em sequência. Então, conhecer essas leis é muito necessário. E é isso que a gente vai entender. Por quê? Porque nós vamos ver que essa palestra aqui, que nós vamos falar hoje, vocês poderão encontrar mais explicações no Livro dos Espíritos, a partir da questão 392 a 399, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. E vamos entender por que essa necessidade desse esquecimento. Vamos falar se ele é total, se ele é parcial, por quê, para quê, para a gente entender. Então, gente, quando nós reencarnamos, o espírito, nós renascemos frequentemente no mesmo meio em que viveu. Trazendo situações novas. Um pai volta como filho, como filha, como esposa, trocando de posições. E essas relações normalmente são para acerto de vidas passadas, onde houveram situações de violência, de morte, de angústia, de alguma coisa que precisa ser reequilibrada. Então, aí entra a importância do esquecimento, para a gente entender como ele é importante. Vamos entender o que a literatura traz para nós. Missionários da Luz, de André Luiz, conta a história de Adelino e Segismundo, Raquel, que houveram um assassina o outro para ficar com a esposa desespera-se, vai para a prostituição, se suicida e faz aquela tragédia que precisa ser reequilibrada. Então, quando vocês forem ler o livro, é interessante, a reencarnação de Segismundo, missionário da luz, você vê a preparação, como Adelino sofreu para receber Segismundo como filho. E depois nasce a criancinha e ele recebe e externa aquele amor verdadeiro. Então, a gente vai ver a beleza de Deus. Então, reencarnação é uma das leis que fazem parte da justiça divina. O que é a reencarnação? É as vidas sucessivas, ou seja, existências sucessivas no mundo material, que são necessárias. Então, o espírito vai voltar quantas vezes se fizer necessárias para o seu reequilíbrio e a sua evolução, adquirindo experiências cada vez mais. Isso é muito importante, essas experiências, para que ele possa evoluir. Então, vamos rapidamente falar um pouquinho do processo reencarnatório, porque é no processo reencarnatório que se processa devagarzinho o esquecimento das existências anteriores, o esquecimento do passado. Então, inicia-se lá. Como que é a sequência disso aí? Para que haja um renascimento, uma reencarnação. Primeiramente, é a preparação dos pais, a ligação fluídica daquele espírito com seus futuros pais. Essa ligação é feita tranquilamente, havendo a aceitação,
o preparo, já começa-se antes da concepção, essa ligação fluídica do espírito reencarnante com seus pais. Então, nesse momento, ele já está preparando-se devagarzinho para a sua reencarnação e já começa o embotoamento das suas memórias, devagarzinho. Então, quando faz a concepção, o perispírito, né, vai começando a reduzir, na medida que o feto vai crescendo, o perispírito vai diminuindo, se adequando, ligando célula a célula no corpo físico daquele ser reencarnante, daquela criança. E isso aí vai devagarzinho, nessa adensação, diminuição do perispírito, a sua memória vai embotoando devagarzinho e vai se esquecendo. Devagarzinho, devagarzinho, até que esteja pronto por ocasião do nascimento. Então, quando renascemos, nós momentaneamente esquecemos de nossas vivências anteriores. Isso é muito importante a gente entender. Que quando despertamos no mundo material, significa uma nova existência, um renascimento real do espírito. Que essa reencarnação, nos diz André Luiz, que ela se completa no 7º ano de vida da criança. Então, até lá, ela é acompanhada no seu processo reencarnatório, nascendo desse jeito. Então, ele se apaga devagarzinho, e vem a pergunta, né? E daí? Será que vai esquecer tudo? Por quê? E Kardec, os Espíritos de Luz, nos traz bastante luz a esse respeito. Na questão 392, é perguntado, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E vem a resposta, o homem não pode e nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Por quê, gente? Porque nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio. E aí, Leon Denis traz para nós uma coisa muito interessante que vai clarear o nosso pensamento. Quais seriam as causas que provocam o esquecimento do passado? Nós vamos ver que ele diz, ele traz para a gente, apontam 2 causas. Uma causa fisiológica e uma causa moral. O que seria a causa fisiológica? Vamos entender. Então, quando diminui, falamos há pouco, no estado vibratório, que o perispírito se adensa, esquece, aquele cérebro daquela criança, o físico, ele não tem a capacidade ainda de assimilar essas lembranças. Então, podemos dizer que ele está zero bala, para começar daqui para frente, como se fosse uma página, um livro em branco para começar a esquecer. Então, é uma causa física, porque o cérebro físico não comporta ainda essas lembranças do passado. É uma causa. E depois, para isso, nós temos que entender qual a definição de memória. O que é memória? Para a gente entender. Podemos dizer que é uma associação de ideias, de fatos, de conhecimentos, que não está no cérebro. A memória não está no nosso cérebro físico. Ela é um fio de recordação que pode reaparecer, vinda do inconsciente que está no nosso perispírito. Isso é muito importante a gente saber, em determinadas situações. E esquecemos. Vamos ver na nossa vida natural, quantas coisas esquecemos. Aqui, esquecemos onde guardamos um livro, uma roupa, a chave. Então, existem coisas
que não são importantes, que esquecem. E outras que precisam ser reavivadas naturalmente. Então, a causa física é um cérebro novo. Estamos começando a nossa caminhada evolutiva na presente reencarnação. E qual seria a causa moral? Por que a necessidade desse esquecimento? É exatamente para o adiantamento do espírito. Nós precisamos disso aí. Se não houvesse o esquecimento, talvez, ou com certeza, nossa evolução seria praticamente impossível. Porque os preconceitos são muito gritantes ainda, de classe social, de raça, de ideias. Como se eu tivesse a lembrança que eu fui um rico, um homem rico, e hoje eu nasci numa cor diferente, marginalizada, como que eu iria viver isso aí? Como que eu ia evoluir se eu estivesse preso a esse passado? Ou vice-versa. Se eu fui muito pobre, estou muito rico agora, eu iria me acomodar e iria me aprofundar nas coisas da terra e a minha evolução estaria prejudicada. Então, essa é a necessidade, a causa moral que nós precisamos disso. Então, a nossa herança precisa ser resguardada, a herança mental de outras vidas, para que nós possamos, através da reencarnação, em um novo ambiente, recomeçar. Um ambiente familiar, social, novas situações, pessoas, favorecendo o conhecimento de novas coisas, de novos hábitos. Devagarzinho a gente vai traçando a nossa vida. Então, é o início dessa reencarnação que nós vamos começar a partir daqui para frente. Agora a pergunta, muito interessante. Então a necessidade do esquecimento tanto pode ser individual como coletiva. Individual, né? É um novo recomeço. Então eu vou ter a capacidade de esquecer para exatamente falamos após começar num novo lar, numa nova família, sobre novas condições, que vão envolver emoções, sentimentos, que existe essa necessidade, e coletiva, porque também essas pessoas com quem eu vou conviver, irmãos, tios, amigos, também têm débitos e créditos, nós temos devedores e credores também, que estamos ligados ao passado. Então, esse esquecimento não é só meu, é também daquelas pessoas com que eu vou conviver. Senão, como eu vou conviver com um filho, no caso de Adelino e Segismundo, que falamos há pouco, que foi seu assassino? Como amar se eu soubesse disso? Então, é aí que entra a beleza da dinâmica divina, que vai colocando devagarzinho as coisas no lugar, dando vazão para isso, para devagarzinho nós seguirmos adiante. Então, por quê? Porque a cada nova existência, diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 393, que a cada nova existência nós sempre avançamos, temos mais inteligência, e temos condições mais de distinguir o bem do mal, que estaria, e onde estaria o mérito se nós nos lembrássemos do passado? Impossível, não é verdade? Então é isso que a gente tem que entender. Agora, existe algo muito interessante para a gente falar um pouquinho aqui. Por que lembrar do passado? Por que tantas pessoas querem essa angústia de lembrar do passado? Muito simples, gente. Por quê? Se eu fui um rei e hoje eu sou um tratador de cavalos, um retireiro, tirando leite, como eu iria me sentir? Tremendamente humilhado, angustiado, ficaria preso ao passado e não conseguia evoluir.
E assim sucessivamente, sem essa necessidade. Agora, como evoluir então? Como podemos evoluir? Exatamente entendendo que a evolução vem de dentro para fora. E só quando que ela acontece? Quando nós renovamos nosso modo de agir, de sentir, de pensar, de expressar novas ideias, novas atitudes e novos hábitos. Essa é a nossa função, adquirir novos hábitos. Mas vem a pergunta, por que as pessoas já têm uma propensão para o mal, que a gente vê muito, que já é inato no mal? Aí nós vamos entender algo muito interessante. Onde está Deus? Sabemos que está dentro de cada um de nós. Onde estão as leis de Deus gravadas em todos os seres pensantes? Na consciência. Então, a consciência é que vai nos mostrar o que fomos através de situações instintivas, reminiscências do passado. Olha que interessante. Aquele desejo exacerbado de sexo, de ser desonesto, de ganhar muito. Então, são coisas que Deus permite, através dessas reminiscências, que nós possamos estarmos alertas para seguirmos adiante. São aquilo que falhamos em outras existências, nem sempre na última, mas em outras. E que precisamos, podemos dizer assim, são os nossos calcanhar de Aquiles. Aquilo que precisamos trabalhar. Então, tudo aquilo que nos leva, que nos chama para algo em desacordo com as leis de Deus, com as leis divinas, que vão nos proporcionar gozos materiais, é o ter sempre, é algo que o instinto devagarzinho nos mostra que são coisas, reminiscências, que Deus permite, que através dessas intuições, a nossa voz da consciência pode nos alertar. Então, o que é a voz da consciência? São a reminiscência interior que nós temos, do que fizemos em outras vidas, e precisamos dela, essa voz da consciência, precisamos ouvi-la. Então, por isso não interessa o que fomos, nós olhando para dentro de nós, perfeitamente vamos saber o que fomos, gente. Analisem, calma, tranquilamente, tudo aquilo que nós temos uma propensão muito forte para algo em desacordo com a lei divina, é que precisamos tomar conhecimento e atitudes para devagarzinho que possamos devagarzinho ir nos acertando. Então, é aí que funciona a reencarnação, o desencarne, e às vezes as pessoas precisam ter fé, confiança que o processo reencarnatório e desencarnatório faz parte da nossa existência. Quando ocorre o desencarne de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe, é que chegou a hora. O seu papel na Terra, no seu planejamento reencarnatório, já estava programado. Não o dia e a hora, mas mais ou menos a época que haveria o desencarne. Então são coisas naturais da vida. O que precisamos é ter fé, que a vida continua. Não existe a morte. Jamais. Estamos mais vivos que nunca. Morte é libertação. Os nossos queridos estão sempre conosco. Quando vibramos amor, carinho e gratidão por eles, pelo tempo que estiveram conosco. Isso é fundamental, para que eles estejam pacificados e nós também, em harmonia, continuemos a nossa evolução. E assim, nós vamos
devagarzinho, os que desencarnaram vão reencarnar, vão passar pelo mesmo processo, vão esquecer e assim sucessivamente a vida vai continuando, através das inúmeras existências. Então, voltando um pouquinho, a voz da consciência é aquilo que precisamos ouvi-la muito e muito mesmo, é a nossa companheira. E além disso, uma coisa muito importante, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco a figura de um espírito protetor, que estará sempre conosco, às vezes mais de um espírito evoluído é responsável, mas também tem espíritos familiares que também nos ajudam, eles nos ajudam. Vejam bem, ninguém interfere no nosso livre-arbítrio, escolha. Somos intuídos, mostra-nos o caminho, mas a decisão é de cada um de nós. Por isso falhamos. Então a falha não é de ninguém, a não ser de cada um de nós. Temos a voz da consciência, temos as intuições através de sonhos e outros tipos de espíritos amigos que nos alertam para que possamos ver outras situações naquela que estamos planejando, para que pensemos muito antes de executá-las. Então, são nossos companheiros de jornada que estão sempre conosco, precisamos estar sempre juntos, olhando. Gente, algo muito importante, a presente encarnação de todos nós, apesar de cada uma ser diferente de outra, muitos são rápidos, voltam rapidamente, mas outras demoram muito. São oportunidades fantásticas que nós temos, conseguimos, às vezes esperamos anos e anos, alguns séculos, para terem a oportunidade de voltarem. E chegando aqui, as reminiscências são fortes, principalmente esses que demoram muito, que passaram pelo umbral, pelas zonas de purgação mesmo, ainda estão muito entranhados em ódios, em raivas, vinganças. Esses, principalmente, têm que contar com a misericórdia de Deus que faz processar esse esquecimento, para que ele possa renascer em lares e com pessoas, com espíritos antagônicos às vezes, que na convivência vão aprender a se respeitar, a se tolerar, a se perdoar e até a amar. Esse é o objetivo. Então, quando vemos famílias desencontradas, assassinatos terríveis, a gente como espírita lamenta. Quando você vê um marido matando a esposa por ciúmes e vice-versa, a gente como espírita, sabendo da lei de causa e efeito, sabendo que essas pessoas tiveram uma oportunidade de ouro de voltarem, se reconciliarem e falharam novamente. Que pena, que pena. Não é simplesmente ficar com ódio de quem matou. Não, que pena que perdeu essa oportunidade divina de evoluírem. E às vezes o ódio vai transcender. E quanto tempo durará? Conseguirão voltar à Terra? Será que vão ter chance ainda de voltar nessa Terra? Que a Terra está nesse processo evolutivo de seguir adiante para o mundo de regeneração? É isso que a gente pensa levar a vocês. A doutrina espírita traz isso aí para a gente. E outra coisa, podemos lembrar de vidas passadas? Sim, mas há necessidade. Hoje, tem terapias de vidas passadas que pode ser tratada com pessoas competentes para curar fobias, para ajudar as pessoas a superar situações, mas a maioria quer saber por curiosidade. Isso é lamentável, cair na mão de pessoas que não estão capacitadas, que podem até inventar coisas que vão trazer mais problemas, mais angústias. E o que vai resolver? Só por curiosidade. Então, isso aí não tem necessidade, não temos. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. Se olharmos hoje,
da nossa vida presente, a gente que está um pouco mais vivido, ou melhor, bem vivido, nós vemos a nossa evolução, a nossa trajetória, quando renascemos aqui até o presente momento, que qualquer um pode fazer, um jovem de 10 anos, de 20, de 30, um idoso de 100. Nós temos capacidade de olhar para trás e verificar o que melhoramos. E principalmente para aqueles que têm o conhecimento espírita, que nos mostra a dinâmica da vida através das 3 leis básicas, que nos fortalece, livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação, quantas coisas nós já conseguimos devagarzinho eliminar e outras em processo de eliminação que estavam atrasando nossa evolução. É isso que importa. O que importa é o primeiro passo, é a vontade, a determinação de mudança. É isso que é importante. Porque quando nós determinamos, exercemos a nossa vontade, nós estamos trazendo para nós forças espirituais poderosas, de luz, de energia, que irão nos ajudar, irão aumentar a nossa fé, a nossa vontade, a nossa determinação e seguirmos adiante. Esse é o nosso objetivo. Sejamos otimistas. Situações adversas, tudo isso faz parte das nossas existências, do nosso processo reencarnatório. Ou é expiação do passado, ou são provas para o futuro. Nem todo sofrimento é expiação, nem todo. Muitas são provas que pedimos para alavancar a nossa caminhada mais rapidamente. E precisamos de calma, tranquilidade, muita tranquilidade. Analisar pensamentos bons, de luz. Esqueçam, eu quero saber quem eu fui. Mas qual, gente, a utilidade disso? Por quê? O que vai trazer de bom para a gente? A não ser um caso muito difícil que os terapeutas espíritas fazem da terapia de vidas passadas, para verificar. Mas nós sabemos de vidas passadas, você quer saber? E os pequenos gênios que chegam aí, com 4 anos, tocando piano, fazendo maravilhas? Jovens com 11 anos entrando na faculdade de medicina. São o que é isso? Dons do passado, que Deus permite que cheguem para exatamente nos motivar, mostrar que existe, sim, vida além da vida, como diz isso, como diz o filme. É isso que precisamos entender. Calma, tranquilidade. E tem o seguinte, o Espírito de Verdade diz, muito sabiamente, em alguma das suas mensagens, que para todos aqueles que tiverem curiosidade de saber o que foram no passado, muito simples, ele diz assim, se quer saber como foi o teu passado, olha o teu presente. Tudo que passas hoje é o resultado que fizestes ontem. É isso aí. É muito simples. Se você é uma pessoa má, de índole má, lamentavelmente ainda, olha o teu passado. Foi pior ainda. E você teve a bênção de Deus para chegar até aqui e modificar. É essa mudança, essa modificação que a doutrina trabalha. Quando ela diz que reconhece o verdadeiro espírito, é pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O que são as más inclinações? São as nossas reminiscências do passado, que trazemos conosco a nossa bagagem espiritual. Então não precisamos disso. Olhando para dentro de cada um de nós, olhando para aquilo que nos puxa para as coisas negativas, nós sabemos que fomos ontem. E que voltamos com um objetivo, lá no nosso planejamento reencarnatório. Voltamos com o objetivo de mudança, de voltarmos melhores do que aqui chegamos. Esse é o nosso objetivo. Então, concluindo, nós podemos dizer que o passado é bom. Por que é bom? Porque nos trouxe até aqui. Ele nos trouxe até aqui, onde estamos hoje. Então ele foi bom. Foi ótimo que tivemos a oportunidade de voltar. E de acerto em acerto, de erro em erro, vejam bem,
foi o que nos fez o que somos hoje. Não só erramos, acertamos também. Esse conjunto de erro e de acerto somos nós, do passado, que estamos aqui hoje. E aí que nós vamos ter que aprender a nos amar, a nos aceitar como somos. Olha, gente, aceitar como somos. Devemos aceitar o nosso passado, aceitar que somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Isso é fundamental para nós. Sou imperfeito, mas estou em processo de mudança. É esse o grande mistério resolvido. Estamos chegando e para mudar. É assim que a gente deve encarar, com muita dedicação, cada um de vocês que está me ouvindo agora, a sua encarnação. Pensem. A tua família é a família que você precisa. A tua profissão, os teus dotes são os necessários. A sua condição social é a que você precisa agora. Mas é para ser estático? Não, é para evoluir. Se você está pobre, numa família pobre, você tem todas as chances, através da vontade, de melhorar, evoluir. É isso que precisamos, honestamente, trabalhar. Matar o homem velho e nascer o homem novo. Então, sabemos então que o esquecimento do passado, sobretudo das faltas que fizemos, né? E entender que o esquecimento não é simplesmente atenuar as faltas, não. E nem liquidar as faltas, não. Elas continuam e vão sendo trabalhadas, vamos ter que quitá-las sim. Mas o esquecimento é para que nós possamos devagarzinho, porque se nós tivéssemos conhecimento dela, seria insuportável a gente evoluir com essa bagagem, sabendo dessa bagagem direta em nós. Temos as reminiscências, que nos ajudam, mas se soubéssemos diretamente seria terrível e não iríamos conseguir e ocasionar desânimo. Não é esse o objetivo. E se fosse normal você recordar tudo, o que iria contar? O que iria acontecer? Todas as encarnações, os ressentimentos e os ódios iam continuar. Não iam acabar nunca. Era uma coisa. E qual o objetivo seria então que Deus nos deu, que nos criou simples e ignorantes, e vamos levar o quê? Evolução, é isso que precisamos. Então, gente, a existência na Terra é algumas vezes muito difícil de suportar, realmente difícil, mas seria muito mais difícil se acrescentássemos na nossa memória os sofrimentos de outrora. Pensem nisso. Avaliem, não desanimem. Está difícil de curar um vício? Vão, procure ajuda, vão em frente, cabeça erguida, fé em Deus, tranquilidade. Levem Jesus para os vossos lares e aproveitando esse momento de Jesus no lar, eu quero que vocês, nesse instante, coloquem uma água, uma jarra de água, um copo. Vamos pedir, nesse instante, que os Espíritos de luz possam fluidificar essas águas que vocês vão tomar. Que seja colocado nela todo o bálsamo curador, tanto para os males físicos, quanto para os males do espírito. Que vocês possam, ao ingeri-la, se tornarem reequilibrados, material, espiritualmente, emocionalmente. Que as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, estejam presentes em cada um dos seus lares. Mas afastem os pensamentos negativos. Chamem Jesus para dentro de vocês. Ame seus familiares. Perdoe seus inimigos. Viva bem. Viva hoje como se hoje fosse o último dia da atual existência. Com o coração limpo, tranquilo e sereno indo adiante. É a mensagem que eu deixo para vocês. Muita luz, um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um de vocês e que as bênçãos de Jesus continuem com vocês durante toda essa semana. Que assim seja.